É maravilhoso, né? Passa para a gente, por favor. Eu queria falar um pouquinho... tem aqui, né? Eu queria falar um pouquinho para você sobre Lucas. Lucas foi o único escritor da Bíblia que era profissional da área da saúde. Ele era médico grego. Ele, como todo o Novo Testamento, escreveu 2 livros em grego, que era a língua materna dele. Ele escreveu um evangelho, mesmo sem ter conhecido a Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele era discípulo do apóstolo Paulo, mas ele escreve o Evangelho. E ele usa para escrever o Evangelho o método científico. Então é interessante como em Lucas, capítulo 1, aqui embaixo, ele descreve o método científico. Olha como é que ele escreve. Começa o Evangelho dele assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas as certezas das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, irmão, ele escreve um evangelho que é o maior evangelho que tem, o mais extenso. E ele consegue estender o relato mais extenso sem ter visto nada, porque ele começa a investigar. Como que é o método científico? Você observa, aí você cria uma hipótese, tem uma dúvida. Será que Jesus realmente falou aquilo? Vou investigar. Aí você faz um teste, um experimento. Pega pessoas, por exemplo, em locais diferentes, sem saber que uma ia conversar com a outra, e pergunta: Jesus falou mesmo de um tal de filho pródigo? Falou. O que ele disse? Ele anotava. E o que ele disse? E o que ele disse? Ele anotava, fazia um compilado e colocou em ordem cronológica. E então nós temos vários textos que só estão escritos no Evangelho de Lucas, porque Deus queria transmitir algo especial para nós. Lucas, ele teve um foco muito interessante, que a gente vai trabalhar muitos textos dele, que Deus o inspirou para escrever, e fala muito sobre constância, perseverança, sobre o meio do caminho. O meio do caminho, que é a maior parte da nossa vida. Um dia, você se encontra com Jesus, sua vida muda. E você sabe que vai se encontrar com Ele de novo, lá no céu. Ou, se você estiver vivo ainda, quando Ele voltar, vai se encontrar com Ele nas nuvens. Mas e o meio do caminho? É o meio do caminho onde tudo acontece. E a gente vai ler um pouquinho, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Só tem no Evangelho de Lucas esse texto, hein? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai... desculpe, irmão, vocês estão abrindo a Bíblia, né? Vão acompanhar comigo no telão? A maioria, então vamos lá, vamos continuar. Versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Deus, irmão, conta a história aqui, Jesus contando. A história de um homem que tinha 2 filhos. Um chega para o pai e pede a herança antes do pai morrer. Ele já estava matando o pai dele aí. E curtiu a vida com aquele dinheiro. Aproveitou, gastou, torrou tudo e a curtiu. Só que um dia veio a crise. Acabou o dinheiro. Ele se viu querendo comer pedaços de... Eu não sei voltar isso não, hein? Voltou. Pedaços de folhas de alfarrobas. Era para ter imagem aí, não sei porque não veio. Talvez esteja um slide mais para frente. Deixa eu ver se eu acho. Isso, ó. São essas vagens de alfarroba, como sementes que eles davam para os porcos. E ele começou a desejar comer isso do chão. Só que ele não podia comer, porque era comida do porco. E ele estava numa situação pior do que a dos porcos. E naquela hora ele se arrepende, ele volta para a casa do pai e o pai o abençoa, restitui a ele muito do que ele havia perdido, faz uma grande festa e comemora com ele. Nós vemos nesse texto o meio do caminho, porque esse homem, ele era filho de Deus. Só que no meio do caminho ele foi enganado pelo diabo. No meio do caminho ele achou que ele deveria ter uma vida diferente. E ele começou a se perguntar e se questionar. Por que ele sofria tanto? Por que com Deus ele não tinha tudo o que ele sonhou em ter? Por que às vezes não acontecem com a gente o que a gente quer que aconteça? Eu vou contar para vocês uma história de algumas que aconteceu comigo há 3, 4 anos. Há uns 3 anos e meio. Eu operei um paciente uma terça-feira, sou cirurgião cardíaco. Começamos 7 da manhã, devia ser umas 4h30, 5 horas da tarde. Acabou a cirurgia, uma cirurgia muito difícil. Entreguei o paciente no CTI. Fui para casa, liguei 9 da noite, ele tinha piorado. Era uma senhora, ela tinha piorado. 11h30 da noite eu liguei de novo. Ela estava ainda pior. Fiquei preocupado, voltei para o hospital, fiquei ao lado dela. 4h30 da manhã ela faleceu. Eu orei muito por ela. Eu lutei muito por ela. E eu ficava revendo a cirurgia na minha mente. Tem algum cirurgião aí? Se tiver, levanta a mão. É assim que a gente faz. O que eu poderia ter feito diferente? E eu pensei e não cheguei em conclusão nenhuma. Eu falei: Deus, fiz tudo que tinha que ser feito. Por que o Senhor levou ela? Por que o Senhor deixou um filho do Senhor passar por isso, sendo que eu orei antes da cirurgia? Porque toda cirurgia que eu faço, eu oro antes. E na nossa equipe só tem servo de Deus. E todo o bloco cirúrgico para orar antes das nossas cirurgias. Porque nós não fazemos nada sem consagrar a Deus. E nós fizemos tudo certo. Orei por ela, lutei por ela, estive ao lado dela e o Senhor recolheu. 4h30 da manhã. E eu, desesperado, sem saber o que fazer, chorando e perguntando: Jesus, por que isso aconteceu comigo? Eu não estou fazendo nada de errado na minha vida. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse logo comigo? Porque, além de tudo, eu tenho um nome para zelar. E as pessoas sabem que eu sou servo de Deus. E me chamam no hospital de pastor, não é de doutor. Por quê? E eu pego o telefone, 1h30 da manhã, um áudio de um irmão meu, legendário também, e eu ouvi esse áudio, 1h30 da manhã, isso era umas 5 da manhã, eu ouvi o áudio de 1h30, e ele falando comigo assim: irmão, eu estava orando com um pastor amigo meu, e ele me perguntou: você tem um amigo médico, não é? Eu falei: tenho.
Pois é, fala com ele, ele não sabia que eu era cirurgião, fala com ele, que antes dele chegar no bloco cirúrgico, Jesus já chegou, que o dono da vida é ele, o Deus Todo-Poderoso, e não é o seu amigo, que se Deus quiser levar alguém, ele leva, e se ele quiser que vá com você, para você orar pela família, ele vai ser com você, e você vai orar pela família. E se Deus quiser que o seu nome acabe, o seu nome vai acabar. Mas se com tudo isso, o nome dele que importa, será exaltado, glorificado, engrandecido, porque ele é o dono de tudo. E aquela hora, meu irmão, eu desabei. E eu entendi que eu estava preocupado com quem? Comigo mesmo. Era o meu nome que eu estava preocupado, com o meu nome. Só que tinha o nome e o plano de Deus que eram muito maiores. E esse rapaz, no meio da vida dele, com certeza ele passou por momentos em que ele achou que ele merecia uma coisa diferente. E lá naquele meio do caminho, irmãos, ele precisou aprender a olhar para dentro dele mesmo. E o que a gente precisa ter hoje, primeiro ponto, autopercepção. Olhe para dentro de você. Quando Adão estava no Éden e ele pecou, o que ele fez? Ele olhou para ele mesmo, para a natureza dele, e ele falou pela primeira vez, estou com vergonha, porque hoje eu descobri que por dentro eu sou falho, sujo, pecador, incrédulo, e tenho tantos problemas, porque eu sou miserável. E ele tentou com as próprias mãos costurar uma roupa de folha de figueira e se cobrir, tentando tampar a sua nudez espiritual, a sua miséria, escondê-la de Deus. E foi para trás de um arbusto, devia aparecer isso daqui, que não dá para esconder nem metade da vergonha. Porque quando a gente olha para dentro da gente mesmo com sinceridade e faz uma autoanálise, meu irmão e minha irmã, no arbusto grande o suficiente para te esconder, para esconder aquilo que você quer que ninguém veja. E no meio da nossa vida, sabe o que acontece? A gente começa a querer fugir, a fingir que não é com a gente. No meio da nossa vida, a gente é confrontado com tudo isso. E você nunca vai conseguir se esconder de Deus. Deus chega para Adão e fala assim, Adão, onde você está? E Adão escondido atrás do arbusto, morrendo de vergonha. E aí, Adão? Onde você está? O que aconteceu? E Adão vai, confessa o pecado dele e Deus perdoa. É isso que acontece? O que Adão faz? O que você faz? O que eu faço? Ah, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. Ó. E a mulher fala o quê? Foi o diabo. Foi o diabo. E um fica culpando o outro. E Deus olha para aquilo, eu tenho certeza que ele ficou muito triste. Muito triste. Porque aqui no versículo 8 de Gênesis capítulo 3, fala que eles se esconderam da presença de Deus. Deus ficou muito triste. Ele falou assim, não vai ser dessa vez. E aí o homem perde o que ele tinha, que ele não merecia, que ele tinha pela graça, que era a herança do Éden, o jardim de Deus, o paraíso na terra. Ele perde. O que o filho pródigo perdeu? Tudo. Tudo. Ele achou que merecia muito e acabou como? Sem nada. O segundo passo é que ele fica triste. Tristeza profunda é normal. Quando a gente olha e compara o que Deus tinha para nós e o que a gente abriu mão, a gente fica triste. Só que a tristeza profunda, ela não pode apenas passar com o tempo, ou ser também escondida lá no nosso interior.
Porque tem um homem na Bíblia que ficou muito triste e não se arrependeu. O nome dele era Judas. Traiu Jesus, se entristeceu, se amargurou e se suicidou. Porque tudo que o diabo quer fazer, no momento seu de tristeza, é te jogar para baixo, te fazer desanimar e falar que não tem mais jeito para você. E eu estou aqui, Deus me fala agora, que tem pessoas que entraram aqui, pelo menos 2 ou 3 ou muito mais, que você está desanimado e por causa de um pecado o diabo tem te falado, que é para você, inclusive, desistir da sua vida, porque não tem mais solução para você. Eu nem contar essa história, eu vou contar. Quando eu comecei faculdade no Rio de Janeiro, longe da minha família, longe de tudo, comecei a questionar o Evangelho lá atrás, eu tinha 17, 18 anos. E comecei a questionar porque eu não estava vivendo o que eu achava que eu deveria, como esse filho pródigo. E chegou um momento em que eu falei para Deus, Deus, ou o Senhor muda tudo na minha vida, ou eu abro mão do Evangelho, como se eu tivesse, né? É adolescente, irmão, vocês entendem, né? Como se eu pudesse fazer isso, né? Eu tivesse barganhando com Deus. Eu falei, Deus, essa é a última semana, terça-feira, até sexta-feira, eu tomo minha decisão. Da terça para a quarta, eu sonho que eu estava no inferno. E o sonho foi tão real, que eu acordei no sonho, sonhando. Eu falei, minha vida acabou. Eu estou rindo, mas foi pesado, pesadíssimo. E eu acordei, quando eu acordei de verdade, em pânico. Eu falei assim, eu vou procurar uma igreja. Vou procurar hoje, quarta-feira eu fui para a faculdade, quarta-noite fui procurar uma igreja, olhei no catálogo, hoje em dia nem existe mais isso, catálogo, telefone, no bairro onde eu morava, no Andaraí, achei uma igreja no bairro do lado da Tijuca, olhei a rua, vi mais ou menos como é que era e fui andando. Cheguei lá na igreja, não tinha culto quarta-feira. Me encontro com um rapaz mineiro, de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, com um sorriso no rosto. E ele me falou que ele tinha ido para o Rio de Janeiro porque a esposa dele tinha contraído o vírus da HIV, porque tinha traído ele. E ela tinha desenvolvido a doença AIDS, e ele estava ficando sem dinheiro porque tinha que comprar antibiótico, além do coquetel, que não estava, né, na época não era tão bom assim, mas já tinha um coquetel. E ele não tinha quem cuidasse dos filhos dele para trabalhar, que ele tinha um filho com ela, e ela era do Rio. Ele foi com ela para o Rio de Janeiro, morou na casa da sogra, e ficava lá trabalhando para sustentar o filho. Daí, há 3 meses, a mulher dele morre. Ele pega os móveis que ele tinha, o pouco que ele tinha, vende, paga o enterro, limpa o nome da esposa dele e segue a vida. 3 meses depois, a sogra morre. Ele pega o barracão, vende, paga o enterro da sogra, pega o filho e vai para embaixo da ponte, no centro do Rio de Janeiro. Eu estava no Andaraí, o filho dele estava debaixo da ponte, no centro do Rio de Janeiro, com homens que ele mal conhecia. Ele estava há 5 dias fora de casa, tido para lá andando, que ele tinham prometido para ele que ele ia pintar uma igreja, e depois o irmão conseguiu um lugar para ele pintar a casa dele, para juntar o dinheiro, para voltar lá para debaixo da ponte, para ver se conseguia dar uma comida para o filho dele e pensando no futuro. E sabe como é que aquele homem estava? Sorrindo. E ele falava, Deus dá, Deus tira, em tudo Deus seja louvado. Estou feliz, porque eu consigo trabalhar. Eu falei, mas por que você é jovem? Ele falou assim, porque eu peguei a doença da minha esposa. Já estou tomando o coquetel, e eu sei que daqui a pouco eu devo morrer, mas até hoje, Deus tem me sustentado, e eu consigo trabalhar. E olhei para aquele homem, olhei para a minha vida e me senti o pior de todos os homens. Porque 3, 4 dias antes eu estava questionando o Evangelho por nada. Por nada. E naquele dia tinha ido um pastor de São Paulo para o Rio de Janeiro pregar sobre predestinação. E ele pregou, e eu estava me sentindo tão sujo, que eu falei, blasfemei contra o Espírito Santo, eu vou para o inferno. E acabou o culto, eu fui correndo, estava na primeira fileira,
Ah, detalhe, eu cheguei nessa igreja que tinha culto, porque ele ia lá receber o dinheiro da pintura, da casa do irmão, e ele que me levou para essa outra igreja, que era 1 quilômetro mais ou menos de distância, talvez um pouco menos, e eu fui acompanhando ele me contando história. Eu cheguei e peguei um culto, predestinação. Aí eu fui correndo no pastor, cordão de isolamento de diáconos. O pastor veio de São Paulo, está cansado, não pode conversar com ninguém. Aí Deus fez um milagre, irmão. Aconteceu alguma coisa, o diácono olhou para o lado. Quando o diácono olhou para o lado, lá vou eu pulando embaixo da perna do diácono, seguro no pé do pastor, falo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu sei que eu vou para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí ele para, olha para mim e fala assim, meu filho, quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende, você está na igreja arrependido. Isso é acusação do diabo. Deus tem uma obra para a sua vida. Volta, faz o que você tem que fazer, porque Deus vai te usar muito em nome de Jesus. Então, para você que veio aqui, o diabo estava te acusando, você veio na igreja. Deus tem vida nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Vença o mal, vença o pecado, vença o maligno, vença a si mesmo. Se jogue aos pés de Jesus, que Ele tem uma obra grande e vai te usar muito em nome de Jesus. Então, meus irmãos, ele caiu em tristeza. Só que essa tristeza, ela tem que gerar o quê? Arrependimento. Arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico significa mudança de atitude. Estou indo numa direção, me arrependi, vou em outra direção. Ponto. E em grego, a palavra arrependimento significa pensar de forma diferente. Deus me convenceu. Não vale a pena pecar. Isso não é bom para mim. Não vale a pena estar como eu estou. Eu pensei de forma diferente, mas eu também vou agir de forma diferente. Isso é tão sério que quando João Batista ele pregava o que? Arrependei-vos e crede no Evangelho, não é isso? Porque está próximo o reino de quem? De Deus. Só que quando ele via as pessoas que ainda estavam pecando, querendo se batizar, o que ele falava para elas? Olha a raça de víboras, espécies de serpente de todo tipo. Quem ensinou vocês a fugir da ira que virá um dia quando vocês se encontrarem com Deus? Porque antes de voltarem aqui para se batizarem, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E o Evangelho é muito baseado nisso. Zaqueu fez isso. Jesus vai na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um pecador, senta com ele à mesa, ele fica muito feliz, porque ele achou que Jesus nunca olharia para ele, nunca. E o que ele faz? Detalhe, o único evangelho que fala sobre Zaqueu, o evangelho escrito por Lucas. E o que ele fala? Jesus, sou tão feliz se eu ver aqui, Senhor. Ele chama ele de Senhor, Senhor. Confessa Jesus como o Senhor dele. E fala assim, a partir de hoje, vou pegar tudo o que eu tenho vender, metade vou dar para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Zaqueu fez? Produziu fruto digno de? De quê? De quê? O arrependimento tem que ser acompanhado de um quê? Fala, fruto. E a confissão de pecados que veio logo depois, ela tem que ter o quê? Fala assim, detalhe. Quando a gente confessa pecado, a gente tem que falar com detalhe. Lembra do meio do caminho? Isso é muito importante. Adão não confessou. Saiu do paraíso, teve 2 filhos, Caim e Abel. Deus fala com Caim, cuidado, o pecado vai lutar contra você na porta da sua casa. Você vai ter que resistir a esse pecado, porque senão ele vai te destruir. Caim ouve Deus falando o alerta de Deus, estava com tanta raiva do irmão, que ele ignora o alerta, e ele mata o irmão, e Deus aparece para ele e pergunta, como perguntou para o pai dele, Adão, o que você fez? Deus pergunta, Caim, o que você fez? E Caim fala o quê? Matei meu irmão. Eu sei que a partir de hoje,
passarei a minha vida fugindo da sua presença. O que a gente tenta fazer é sempre fugir. Fugir da presença de Deus. Só que o segredo é, eu quero permanecer na presença de Deus. Eu quero permanecer na presença de Deus. Independente de onde você esteja, você precisa entender que não existe outro lugar no mundo, no universo, ou qualquer ambiente que você possa imaginar com a sua mente criativa, em que a ausência da presença de Deus vale a pena. Porque não existe um lugar melhor do que estar aos pés de Jesus, quebrantado, arrependido, chorando, se humilhando. O apóstolo Paulo sabia disso. Lucas, discípulo dele, sabia disso. Quantos homens de Deus Paulo viu caindo no meio do caminho? Porque eles desprezaram o mais importante, que era a presença. Por isso que lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus, o próprio Jesus fala para as igrejas, filhos dele, e sempre termina, se arrependam, voltem para a minha presença, o que perseverar até o fim será salvo. Ao vencedor, eu te darei a coroa da vida, porque há um meio do caminho. Sabe o que é difícil na caminhada cristã? Manter a chama acesa. Cuidar para que o óleo da botija, do azeite, da lâmpada não acabe. Isso é difícil. O começo é fácil, o primeiro amor. Aceitei Jesus, lê a Bíblia toda em 2 meses, bênção. E depois? Não se perca durante a sua caminhada. Adão se perdeu, Eva se perdeu, Caim se perdeu, Saul se perdeu, Salomão se perdeu, e podia falar aqui vários que se perderam. Até ser um pouquinho ousado, Pedro, apóstolo Pedro, Deus usou ele para pregar pela primeira vez para os gentios, mas Paulo fala que o confrontou, porque ele ficou constrangido com os outros crentes. E ele ficou constrangido e parou de pregar para os gentios. Até o apóstolo Pedro. No meio do caminho, o eu dele falou mais alto. O apóstolo Paulo deixava isso muito claro, que o que mais preocupava ele era que no fim da vida dele, ele ia se encontrar com Jesus. E ele não queria, em hipótese alguma, perder a sua própria salvação. Não estou pregando sobre predestinação, como ouvi naquela pregação no Rio de Janeiro. Estou pregando sobre Bíblia. Paulo falou que ele esmurrava a si mesmo todos os dias, para que no fim ele não perdesse a sua própria alma. Existe um meio do caminho, muito importante, e talvez você tenha pegado esse início da pregação e falado assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu já sou crente. Só que você tem pecadinhos aí dentro, eu tenho dentro de mim, que eu escondo com folhas de figueira que eu vou tecendo durante a minha vida. E acho que está tudo bem, que Deus não está vendo. Tento me esconder atrás do arbusto e me engano. Porque eu não posso enganar a Deus e engano as pessoas ao meu redor. Eu comecei aqui, quando eu peguei o microfone falando, tudo que está escrito ali embaixo daquela foto não vale nada, porque um dia eu vou me encontrar diante do trono branco com o meu juiz. E essa é uma convicção que você tem que ter. Eu ouvi semana passada, irmão, eu vou contar isso. O irmão foi falar e eu falei, olha, hoje fui para o hospital, teve uma situação lá, e eu fui dar uma aula, e no meio do caminho eu vi que eu estava ficando vaidoso. E eu fiquei vaidoso. Eu falei assim, eu preciso confessar esse pecado, porque tudo que eu tenho vem de Deus, eu sei que eu não sou nada. E eu vi que cresceu a vaidade dentro de mim. Eu perguntei, alguém aqui mais quer confessar um pecado?
Aí ele falou assim, olha, eu já adulterei uma vez. Semana passada, me mandaram uma mensagem, fiquei conversando com uma menina, mas quando eu vi que ia dar ruim, eu vi que o negócio não estava muito bom, eu venci o pecado e apaguei o WhatsApp dela. Eu falei assim, irmão, você olhou para ela e desejou? Porque se você desejou, você já adulterou. Porque tem pecadinho aí dentro que não é aparente, mas é pecado. Só que a gente começa a achar que não é. Ah, mas eu fui uma mentirinha gospel para evitar um problema maior. É uma mentirinha gospel, mas é mentira. Quando você vai e faz uma cirurgia, uma pessoa se salva. Alguém vai me agradecer, eu falo assim, olha, eu sou só um instrumento, porque quem opera através de mim é Jesus Cristo. É a Ele que você tem que agradecer, não a mim. Porque é Ele que tem poder para dar e para tirar a vida. Eu sou só um instrumento. Eu queria trazer para vocês um homem de Deus, Davi. Davi ele tinha pecado com Batseba, ele tinha adulterado. O dia que Davi achou que ele era crente demais, não precisava mais ir para a igreja, não precisava mais ir para o RPM orar, não precisava mais ir para o encontro com Deus, fazer nada, estou bem. Ele ficou em casa, abriu a janela, ligou o WhatsApp, e ele viu o que no WhatsApp? Uma mensagem que não deveria ver, igual aquele irmão. Entrou na internet que não deveria entrar, conseguiu o contato de quem não deveria conseguir, passou 36 horas de plantão chateado, e alguém foi consolá-lo que não deveria ir. E o que ele fez? Achou que ele podia, que ele era forte, que ele só ia olhar, só ia conversar, só ia bater um papo. O que ele fez? Cedeu, mais do que deveria. Dizem que não pode cutucar o diabo com vara curta, né? Imagina você mesmo aí dentro, essa sua carne. Irmão, não cutuca com vara curta, com vara longa, não cutuca. Porque se cutucar, você vai perder. Melhor deixar ela mortinha lá. Perde. E Davi, então, vai e adultera com aquela mulher. Só que, além dele ser casado, ela também era. E o marido dela estava dando a vida por ele, pelo rei no exército. O que ele faz? Ele arma com o general uma forma desse marido dela morrer. E pronto. O marido dela morreu e não vai ter problema. Porque eu pulei um pouquinho a história, né? Essa mulher tinha engravidado de Davi. Ele falou assim, ó, o marido dela vai morrer, não tem problema, resolvi meu problema agora. Vou ter um filho com ela e está tudo bem. Davi tentou costurar. Aqui, costurou ali, faz um esquema aqui, faz um esquema ali, deu tudo errado. Aí aparece um profeta e fala assim, Davi, você pecou feio, meu filho, pisou na bola. Você, além de adulterar com uma mulher, mandou matar o marido dela para encobrir seu pecado. Deus manda falar que o filho que vai nascer dela vai morrer, que ele vai levar o seu filho para que você entenda a gravidade e a seriedade do que você fez. E Davi então começa, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Escreve o Salmo 51, e ele começa, eu pequei mesmo. Tentei me esconder e fingir que não existia, mas hoje Deus confrontou o meu pecado e eu vi como eu sou por dentro. Me deparei com a minha nudez, com a minha fragilidade, com a minha miséria e percebi que a minha vida está miserável e infeliz. Estou arrependido, e ele confessa o pecado dele, e ele começa a lutar pelo filho. Ele ora e ele jejua, e o filho dele no final acaba falecendo. No final de tudo isso, Davi troca de roupa e vai voltar a fazer as coisas dele. E as pessoas falam, mas Davi, seu filho morreu. E ele fala, enquanto ainda tinha esperança, eu lutava com o Senhor. Agora eu já entendi, eu nunca mais vou cometer esse pecado de novo. E eu vou produzir um fruto digno do meu arrependimento. Vou me casar com essa mulher, vou ter outro filho com ela, e o filho que eu terei com ela será o meu herdeiro em Israel. Ele comprou briga demais por isso, irmão.
O tanto de filho que Davi tinha, queriam matar ele e matar Salomão. Mas ele cumpriu a palavra dele. Isso é produzir um fruto digno de arrependimento. E no final da vida dele, já velhinho, eles colocaram uma menina mais nova, né, uma mulher, não era uma menina, era uma mulher mais jovem, para ficar com ele e cuidar dele. A Bíblia fala que ela aquecia o corpo dele nas noites frias, mas ele não tocou nela, porque ele não queria nunca mais se afastar da presença de Deus. Porque de tudo que Davi viveu, a vergonha, a exposição, a humilhação, as brigas que ele causou na família dele, nada foi pior do que ele disse no Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o versículo 11. Lê comigo, por favor. Não, nem restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não me repulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Nós estamos com um tempo corrido. Eu vou ler. Lucas 15, 25. Aquela parábola continua. Só tinha em Lucas. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Vou ler um pouquinho mais rápido, por causa do tempo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de quê? De quê? O que foi? E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Versículo 31, disse o pai: meu filho, você o quê? Você tem a minha presença todos os dias. Porque você quer o que os outros têm, se eu tenho para você o melhor que existe no universo inteiro? Tudo o que eu tenho é seu. Nós tínhamos que fazer uma festa sim, porque o seu irmão estava longe da minha presença, e quando ele volta à minha presença, a festa nos céus, mas Deus te deu da presença dele, e você não está valorizando tudo o que ele tem feito por você. Sabe por quê? Porque ele se achava merecedor e digno. E eu já descobri que eu não mereço nada. Sabe o que eu mereço? O inferno. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que nós temos que entender que nós temos o nosso merecimento. Você merece. Eu falo, meu irmão, eu mereço o inferno. Mas pela graça de Deus, Jesus se entregou por mim e eu fui salvo, porque Ele morreu na cruz por mim. Mas o que eu mereço é o inferno. Sabe o que Adão merecia? Nada. E Deus deu para ele uma terra de herança. Sabe o que aqueles homens mereciam? Os filhos daquele homem, nada. Mas Deus deu herança para eles. Pela graça de Deus, Ele não te dá o que você merece, mas Ele te dá uma herança. E a maior herança e a maior riqueza que nós podemos ter é a presença do... O que Adão tinha todos os dias, 6 horas da tarde, na viração do dia? Mas ele achou que provar um fruto, ele merecia. Ele cuidava tão bem daquele jardim. Ele era um filho tão bom. O que esse irmão do filho pródigo falou: eu nunca te desobedeci em nada. Estou o tempo todo com você. Mas, irmãos, na presença de Deus,
todos os nossos problemas ficam pequenos. Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que diante dele a nossa vida fica tão pouco importante. Que os nossos problemas são nossos, eles também ficam um pouco o quê? Importantes. Essa foto que eu estava falando para vocês, nós só somos um instrumento. Quem opera é Jesus. E eu posso te falar que quando o cirurgião é bom, o instrumental cirúrgico não precisa ser tão bom assim, não. Porque quando a mão é boa, ele usa qualquer tipo de instrumento. E o resultado sai. E Deus vai te usar muito em nome de Jesus. Muito em nome de Jesus. Deus vai te usar muito em nome de Jesus. Não importa como você é, importa a mão que quer te usar. E Deus deu 3 recadinhos que eu tenho que acabar o culto. Vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo quer você e não o seu serviço. Também só está em Lucas. Lucas 10, eu vou contar para você a história. Tinha 2 irmãs, Jesus entrou na casa delas. E uma estava fazendo tudo, preparando tudo, cuidando de tudo, fez comida, fez janta, fez isso, fez aquilo, arrumou a casa e trabalhando. E a outra estava lá, jogada aos pés de Jesus, ouvindo tudo o que ele tinha falado, se rasgando na presença dele. A ajoelhada era Maria e a trabalhadora era Marta. E Marta fala: Jesus, o senhor acha certo a minha irmã não fazer nada enquanto eu estou trabalhando tanto? Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta, com misericórdia, só uma é necessária para trabalhar, fazer tudo isso. Só que a sua irmã Maria escolheu a melhor e esta não lhe será tirada. Jesus, Deus manda falar com você que Ele quer você e não o seu serviço. Que o serviço que aquele irmão do filho pródigo prestava não substituía a comunhão que Deus queria ter com ele. Hoje você tem essa opção de escolher. Por muitos anos eu escolhi o serviço, mas um dia eu descobri que Deus queria era o meu coração. E Deus fala para alguns aqui que está com saudade de você. Deus está com saudade de você. De você. Eu queria ler esse texto, é longo. Não sei se vai dar tempo. Mas é Tiago 4, ele dá um resumo da nossa caminhada cristã. Eu vou ler. De onde vêm as guerras e contendas e rixas e brigas que existem entre a gente? Não vem das paixões que guerreiam dentro de nós, dos desejos, das vontades. Vocês cobiçam, desejam coisas, mas não têm. Matam, invejam, lutam por isso, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutando e fazendo guerras, e não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres, para fazer aquilo que a sua carne quer, que a sua alma quer, que a sua vontade quer. Eu não quero que meu paciente morra, mas se Deus quiser, Ele leva para o céu a hora que Ele quiser, porque a vida não é minha, é dEle. Eu estava sem voz até agora, não é, pastor? Deus restaurou a voz porque Ele quis, porque eu não importo, você não importa, Ele importa. E Ele continua falando: adúlteros, não é adultério de homem e mulher, não, é outro, é adultério espiritual, é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Não tem como ter vida com os dois, não tem como ficar dos dois lados, ou é um ou é outro. Quem quer ser amigo do mundo se torna, querendo ou não, inimigo de quem? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúmes? O Espírito Santo, ele tem ciúme de você.
E por que eu falei que adultério espiritual? Porque é isso. Não é seu marido, sua esposa que tem ciúmes, é ele. Porque tem te visto flertar com o mundo. Mas ele nos concede graça maior, pois diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças a quem? Ao humilde. E aí sim, se submeta a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vós. Se aproxime de Deus, e ele vai se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Para de ficar dividido. Se entristeça, lamente, chore. Troque o riso por lamento, a alegria por tristeza. Se humilhe diante do Senhor. E Ele vai te exaltar. Isso não é texto para quem está no mundo, não. Isso é texto para mim e para você. Lembre-se. O perigo está no meio do caminho. O Espírito Santo tem ciúme de vocês. E o último recado é, fique esperto, irmão. Jesus está voltando. Só tem também Lucas. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Na presença de Jesus. E só vou citar o que tem na presença de Deus. O que tem? Plenitude. Deus fala para Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito no hebraico é completo, total, inteiro. Você está se sentindo dividido? Tem gente se sentindo dividido aqui. Ande na presença de Deus, que você vai entender. Porque Ele vai te completar e você vai sair pleno. Você não vai precisar de mais nada desse mundo. Nada. Segundo, quem está cansado aí? Quem está cansado, irmão? Essa é a 7ª semana que eu viajo seguida. Operei anteontem de 7 da manhã às 10h30 da noite, quinta-feira. Estou cansado. Mas o que diz? A minha presença irá contigo e eu te darei? Deus falou isso para Moisés. Terceiro, Neemias lutava porque os exércitos inimigos atacavam e destruíam Israel. Era uma cidade sem muros, ele estava naquela luta. Mas dia e noite ele andava na presença de Deus, orando e clamando. E Deus mudou a sorte e aquele povo teve paz. Quem precisa de paz? Deus tem paz na presença dele. E Deus tem alegria, porque Davi, depois de se arrepender e se consertar com Deus, ele fala, Senhor, na tua presença, a restituição da alegria, da salvação. Deus tem alegria para você em nome de Jesus. Hoje o tempo que a gente tem no final é para que, além de mim, você que quiser buscar a presença de Deus, você se derrame absolutamente, sem reservas. Não faça como Adão, que tentou ficar costurando folhas e se escondendo atrás de arbustos, mas que você rasgue o seu coração e exponha a sua nudez, a sua miséria, a sua vergonha diante daquele que te vê e fale, Senhor, está aqui como eu sou de verdade, me cura, porque está doente aqui dentro. Tem um provérbio, não é um provérbio, é um ditado francês que fala que diante de um médico até o rei tira a roupa. E eu fiquei pensando nisso vindo para cá, que se diante de um médico até os reis tiram a roupa, diante do rei dos reis, qualquer médico e qualquer ser humano tem que rasgar as suas vestes. Eu queria, se o pastor Alvin posso, o louvor pode nos ajudar, por favor? Eu queria que você, meu irmão, rasgasse as suas vestes diante do Cordeiro. Por favor. Quero que você entre agora e faça aquele autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois venha, se assente. E coma do pão e beba do cálice. Se examine, para você não ser pego sem discernir e entender o que significa o corpo, o sacrifício de Cristo por você. Deus, irmão, não quer o seu trabalho, Deus quer você. O Espírito Santo tem ciúme de você.
E o terceiro recado é: não perca essa oportunidade, porque Ele está voltando. E Ele vai pegar muitos de surpresa, mas nós não. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Olhasse para dentro de você.